Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai dar continuidade ao assassinato que estava escrito, a morte de Dariusz Janiszewski, parte 2 e final. Retomemos o caso. A gente vai se fixar agora na figura do Christian Bala, esse homem que você vê aí na tela, que havia vendido o celular de Janiszewski em um site de leilões e que também tinha escrito um livro bastante sinistro, chamado Amok. Nesse livro, o personagem principal, Chris, assassina uma de suas amantes de maneira similar ao assassinato de Janiszewski. E quem era realmente Christian Bala? Ele tinha tentado ser um homem de negócios, fundando uma empresa de limpeza industrial, que até tinha sido usada como tema de um documentário sobre jovens empreendedores, chamado Young Money. Mas Bala não era um bom homem de negócios. Sempre que o dinheiro entrava, e ao invés de investi-lo em sua empresa, ele o gastava. Em 2000, ele havia declarado falência. Não me sinto homem de negócios, ele declarou ao entrevistador do documentário, acrescentando que sempre sonhou com uma carreira acadêmica. Na verdade, a grande paixão de Bala era mesmo a filosofia. Ele entrou para a faculdade para estudar o tema. E já como estudante da Universidade de Wrocław, entre 1992 e 1997, era considerado um dos mais brilhantes estudantes de filosofia. Em noites anteriores às provas, enquanto outros alunos estavam afundados nos estudos, ele costumava ficar bebendo e se divertindo, apenas para aparecer na manhã seguinte, despeiteado e de ressaca, e obter as notas mais altas. Uma vez, diz um amigo, saí com ele e quase morri fazendo um exame. Bala costumava também trazer para casa pilhas de livros de filosofia, revestindo o corredor e enchendo o porão. Bala era particularmente atraído por ideias subversivas, que passaram a fazer para ele muito sentido após o colapso do Império Soviético. Ele se inspirou em ideias dos filósofos George Bataille, William Burroughs, do Marquês de Sade e de Nietzsche, todos esses filósofos que quebravam padrões pré-existentes. Bala gostava em particular de uma citação do Marquês de Sade, abre aspas, ó homem, cabe a você dizer o que é bom ou o que é mal, fecha aspas. Bala se gabava de suas visitas bêbadas a bordéis e de suas submissões às tentações da carne. Ele disse aos amigos que odiava convenções e que era capaz de qualquer coisa. Ele insistia, não vou viver muito, mas vou viver furiosamente. Porém, em 1995, Bala, contrariando essa postura libertina que ele gostava de propagar, se casou com sua namorada do ensino médio, Stanislava, também conhecida como Stasia, como ele a chamava. Stasia, que havia abandonado o colégio e trabalhava como secretária, mostrava pouco ou nenhum interesse em linguagem ou filosofia. Em 1997, o primeiro filho de ambos, Kacper, nasceu. Nesse ano, Bala se formou na universidade, com as notas mais altas possíveis, e se matriculou no programa de doutorado em filosofia. Embora tenha recebido uma bolsa de estudos completa, ele lutou para sustentar sua família e logo deixou a faculdade para abrir seu negócio de limpeza. Num documentário que a gente comentou sobre a nova geração de empresários da Polônia, Bala diz, com um ar de resignado, abre aspas, a realidade veio e me chutou a bunda. Uma vez planejei pintar grafite nas paredes. Agora estou tentando lavá-lo, fecha aspas. Com seus negócios naufragando, seu casamento também entrou em colapso. O problema básico eram as mulheres, disse sua esposa mais tarde. Eu sabia que ele estava tendo um caso. Depois que Stasia se separou dele, Bala parecia desanimado e deixou a Polônia, viajando para os Estados Unidos e mais tarde para a Ásia, onde ensinou inglês e técnicas de mergulho. Já fora da Polônia, como a gente comentou, ele começou a trabalhar intensamente no seu livro chamado Amok, que resumia todas as suas obsessões filosóficas. A história é levemente baseada em Crime e Castigo,
que aliás é um grande livro, é um grande romance russo. Eu recomendo, quem nunca leu, que leia, eu já li, é um livro excepcional. No Crime e Castigo, o personagem principal, o Raskolnikov, convencido de que é um ser superior e que pode fazer sua própria forma de justiça, mata uma senhora infeliz. Ele pergunta, abre aspas, milhares de boas ações não compensariam um pequeno crime? Fecha aspas. Só que em Crime e Castigo, o Raskolnikov, o personagem principal, confessa os seus crimes e é punido por eles, enquanto é resgatado pelo amor de uma mulher chamada Sônia, que ajuda a guiá-lo de volta à ordem cristã pré-moderna. Isso não acontece no romance Amok. Não vinculado a nenhum senso de verdade, seja moral, científico, histórico, biográfico, jurídico, Chris, o personagem, embarca em uma vida de excessos. Depois que sua esposa o pega fazendo sexo com sua melhor amiga e o deixa, e nesse momento o personagem Chris diz que pelo menos a despojou de suas ilusões, ele dorme com uma mulher depois da outra, o sexo variando de entorpecente a sadomasoquista. Invertendo as convenções, ele deseja mulheres feias, insistindo que elas são mais reais, mais palpáveis e mais vivas. Ele bebe demais, ele vomita vulgaridades, como diz um personagem. Ele zomba dos filósofos tradicionais e blasfema contra a Igreja Católica. Em uma cena, ele fica bêbado com um amigo e rouba de uma igreja uma estátua de Santo Antônio. Essa é uma passagem do livro que vai ser importante para o caso. Finalmente, Chris, repudiando o que é considerado a verdade moral definitiva, mata uma de suas amantes, chamada Mary. Descreve ele assim o crime, abre aspas, puxei a faca e a corda debaixo da cama, como se estivesse prestes a começar um conto de fadas para crianças. Então comecei a desenrolar essa fábula de corda, e para torná-la mais interessante, comecei a fazer um laço. Levei 2 milhões de anos. Apertei o laço em volta do pescoço, segurando-a com uma das mãos. Com a outra mão, a esfaqueei no lado esquerdo do peito. Tudo estava coberto de sangue, fecha aspas. Ele então ejacula nela. Chris diz sobre o assassinato. Não houve barulho, nem palavras, nem movimento. Completo silêncio. Bala terminou o livro no final de 2002. Ele dera a Chris uma biografia semelhante à sua, obscurecendo a fronteira entre o autor e o narrador. Porém, poucas foram as livrarias na Polônia que se dispuseram a vender Amok em suas prateleiras, em parte por causa do conteúdo chocante da novela. E aquelas que concordaram em vendê-la colocaram-na na posição das prateleiras mais altas, fora do alcance das crianças. O livro jamais foi traduzido para o inglês e, até onde eu sei, para nenhuma outra língua. Na internet, alguns revisores elogiaram Amok. Não tivemos esse tipo de livro na literatura polonesa, escreveu um deles, acrescentando que era paralisantemente realista, totalmente vulgar, cheio de imagens paranoicas e delirantes. Outro crítico chamou de obra-prima da ilusão. No entanto, a maioria dos leitores considerou o livro, como disse um grande jornal polonês, sem mérito literário. Pela estimativa do próprio Bala, Amok vendeu apenas alguns milhares de cópias, mas ele estava confiante de que acabaria encontrando seu lugar entre as grandes obras da literatura. Diz ele, abre aspas, estou realmente convencido de que um dia meu livro será apreciado. A história ensina que algumas obras de arte precisam esperar muito tempo para serem reconhecidas. Fecha aspas. O detetive Wróblewski sublinhou várias passagens enquanto estudava Amok. À primeira vista, alguns detalhes do assassinato de Mary se assemelhavam ao assassinato de Aniszewski. Outros pormenores, porém, destoavam. O mais notável é que a vítima do romance era uma mulher e amiga de longa data do assassino. Além disso, embora Mary tenha um laço no pescoço, ela é esfaqueada com uma espada japonesa. E Aniszewski não. Um detalhe do livro, no entanto, arrepiou o detetive. Após o assassinato, Chris diz, abre aspas, eu vendi a espada japonesa em um site de leilões da internet, fecha aspas. A semelhança com a venda do telefone celular de Aniszewski na internet, um detalhe que apenas a polícia sabia e nunca havia divulgado ao público, parecia extraordinária demais para ser somente uma coincidência. Em um ponto de Amok, Chris sugere que ele também matou um homem,
quando uma de suas namoradas duvida de seus infinito mito criações, ele diz: em qual história você não acredita? Que minha estação de rádio faliu ou que eu matei um homem que se comportou de maneira inadequada comigo há 10 anos? Ele acrescenta sobre o assassinato, abre aspas, todo mundo considera uma fábula. Talvez seja melhor assim. Porra, às vezes nem eu acredito nisso. Fecha aspas. Para surpresa dos membros de seu esquadrão de detetives, Wroblewski fez cópias do romance e as distribuiu. Todos receberam um capítulo para interpretar, para tentar encontrar pistas, mensagens codificadas ou paralelos com a realidade. Como Bala estava morando fora do país, Wroblewski advertiu seus colegas a não fazer nada que pudesse alarmar o tradutor. Wroblewski sabia que, se Bala não voltasse voluntariamente para casa para ver sua família, como periodicamente costumava fazer, seria praticamente impossível para a polícia prendê-lo. Pelo menos por enquanto, a polícia teve que se abster de questionar a família e os amigos de Bala. Ao invés disso, Wroblewski e sua equipe vasculharam registros públicos e interrogaram os associados mais distantes de Bala, construindo um perfil do suspeito, que eles compararam com o perfil do personagem Chris no romance. Wroblewski mantinha um placar não oficial. Bala e sua criação literária eram consumidos pela filosofia, haviam sido abandonados por suas esposas, tinham uma empresa falida, viajaram pelo mundo e bebiam demais. A certa altura, Wroblewski descobriu que Bala já havia sido detido pela polícia, e quando obteve o relatório oficial, era como se ele já o tivesse lido. Como o amigo de Bala, Pavel, que foi detido com ele, mais tarde testemunhou no tribunal, abre aspas, Christian veio até mim à noite e levou uma garrafa com ele. Começamos a beber. Na verdade, bebemos até o amanhecer. Pavel continuou. O álcool, então, acabou. Fomos a uma loja para comprar uma garrafa. Quando estávamos voltando da loja, passamos por uma igreja. E foi aí que tivemos uma ideia muito estúpida. Fecha aspas. O juiz perguntou para ele, que ideia você teve? Entramos na igreja e vimos a figura de Santo Antônio e a pegamos. Por quê? O juiz perguntou. Bem, queríamos uma terceira pessoa para beber. Christian disse depois que éramos loucos. No romance, que acontece uma cena igual, quando a polícia pega Chris e seu amigo bebendo ao lado da estátua de Santo Antônio, Chris diz: fomos ameaçados de prisão, eu fiquei sem palavras. Não me sinto um criminoso, mas me tornei um. Eu tinha feito coisas muito piores na minha vida e nunca sofri nenhuma consequência. Wroblewski começou então a descrever Amok como um roteiro para um crime, mas algumas autoridades contestaram que ele estivesse levando a investigação a uma direção altamente suspeita e perigosa. A polícia pediu a um psicólogo criminal que analisasse o caráter de Chris, o personagem, a fim de obter informações sobre Bala. O psicólogo escreveu em seu relatório, abre aspas, o personagem de Chris é um homem egocêntrico com grandes ambições intelectuais. Ele se percebe como um intelectual com sua própria filosofia, baseada em sua alta educação e seu alto QI. Suas maneiras mostram características de comportamento psicopático. Ele está testando os limites para ver se ele pode realmente executar as suas fantasias sádicas. Ele trata as pessoas com desrespeito, as considera intelectualmente inferiores a si mesmo, usa a manipulação para satisfazer suas próprias necessidades e está determinado a saciar seus desejos sexuais de uma maneira hedonista. Se tal personagem fosse real, sua personalidade poderia ter sido moldada por um senso altamente real de seu próprio valor. Também poderia ser resultado de feridas psicológicas e suas inseguranças como um homem, relações patológicas com os pais ou tendências homossexuais inaceitáveis. Fecha aspas. O psicólogo reconheceu os vínculos entre Bala e Chris, como o divórcio e os interesses filosóficos, mas alertou que essas sobreposições eram comuns aos romancistas, e alertou: basear uma análise do autor em seu personagem fictício seria uma violação grave. Wroblewski sabia que os detalhes do romance não se qualificavam como evidência. Eles tinham que ser corroborados de forma independente. Até agora, porém, ele tinha apenas uma evidência concreta que ligava Bala à vítima, o telefone celular.
Em fevereiro de 2002, o programa de televisão polonês 997, que, como America's Most Wanted, solicita ajuda do público na solução de crimes, 997 é um número de telefone de emergência na Polônia, como é o 190 no Brasil e o 911 nos Estados Unidos. Esse programa transmitiu um segmento dedicado ao assassinato de Janisewski. Posteriormente, o programa postou em seu site as últimas notícias sobre o andamento da investigação e pediu dicas dos espectadores. Wróblewski e seus homens analisaram cuidadosamente as respostas. Ao longo dos anos, centenas de pessoas visitaram sites de lugares tão distantes como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. No entanto, a polícia não encontrou nenhuma pista proveitosa. Quando Wróblewski e o especialista em telecomunicações verificaram se Bala havia comprado ou vendido outros itens na internet enquanto estava conectado como Chris B, eles fizeram uma descoberta curiosa. Em 17 de outubro de 2000, um mês antes do sequestro de Janisewski, Bala entrou no site de leilões da Allegro para obter um manual da polícia chamado Enforcamento Acidental, Suicida ou Criminal. Enforcar uma pessoa adulta, consciente, saudável e fisicamente apta é muito difícil, mesmo para mais de uma pessoa, afirmava o manual, descrevendo várias maneiras pelas quais um laço poderia ser amarrado. Bala não comprou o livro na Allegro, e não ficou claro se ele o obteve em outro lugar, mas que ele estava buscando informações como essas, que eram, pelo menos para Wróblewski, um sinal de premeditação. Ainda assim, Wróblewski sabia que, se quisesse condenar Bala por assassinato, precisaria mais do que as evidências circunstanciais que reunira. Precisaria de uma confissão. Bala permanecia no exterior, sustentando-se por meio de publicações em artigos de revistas de viagens, ensinando, como a gente já falou, inglês e mergulho. Em janeiro de 2005, enquanto visitava a Micronésia, essa linda região que você vê na foto, ele enviou um e-mail a um amigo dizendo: "Estou escrevendo esta carta do paraíso." Finalmente, naquele outono, Wróblewski soube que Bala estava voltando para casa. Em 5 de setembro de 2005, aproximadamente às 14h30, depois de deixar uma farmácia, fui atacado por 3 homens, escreveu Bala, posteriormente em um comunicado, descrevendo o que aconteceu com ele naquele dia, logo após retornar à sua cidade natal. Um deles torceu meus braços para trás das costas. Outro apertou minha garganta para que eu não pudesse falar, e eu mal conseguia respirar. Enquanto isso, o terceiro me algemava. Bala disse que seus agressores eram altos e musculosos, e que o forçaram a entrar em um veículo verde escuro, colocando um saco plástico preto sobre sua cabeça. Não conseguia ver nada, disse Bala. Eles me mandaram deitar de bruços no chão. Depois de vários minutos no assoalho do carro, hostilizado e espancado, chegaram a uma área arborizada. "Podemos cavar um buraco para esse merda aqui e enterrá-lo", disse um dos homens. Bala lutou para respirar através do saco plástico. Eu pensei que esse seria o último momento da minha vida, mas de repente eles voltaram para o carro e começaram a dirigir novamente. Depois de muito tempo, o carro parou outra vez e os homens o empurraram para fora do veículo, entrando em um prédio. Passaram por uma série de corredores e chegaram à sala de um homem conhecido pelo apelido de Jack Sparrow, que é o codinome do detetive Wróblewski. "Nada disso aconteceu", garantiu mais tarde Wróblewski. "Usamos os procedimentos padrão e seguimos a letra da lei." Segundo Wróblewski e outros policiais, eles prenderam Bala na farmácia sem violência e o levaram à sede da polícia em Wrocław. Wróblewski e Bala sentaram-se frente a frente no escritório apertado do detetive. Uma lâmpada no alto lançou um brilho fraco, e Bala pôde ver na parede os chifres de cabra que estranhamente se assemelhavam à imagem na capa de seu livro. Wróblewski inicialmente circulou em torno do assunto do assassinato, tentando obter informações imediatas sobre os negócios de Bala e seus relacionamentos, e ocultando o que a polícia já sabia sobre o crime. A principal vantagem, obviamente, e sempre, de um interrogador. Quando Wróblewski o confrontou sobre o assassinato, Bala ficou pasmo. "Eu não conhecia Dariusz Janisewski", disse ele. "Não sei nada sobre o assassinato." Wróblewski pressionou sobre os detalhes curiosos de Amok,
Bala depois disse: foi uma loucura. Ele tratou o livro como se fosse minha autobiografia literal. Ele deve ter lido o livro 100 vezes. Ele sabia de cor. Quando Wroblewski mencionou vários fatos no romance, como o roubo da estátua de Santo Antônio, Bala reconheceu que havia tirado certos elementos de sua vida. Wroblewski então jogou seu trunfo, o telefone celular. Como Bala se apossou disso, Bala disse que não conseguia se lembrar. Isso tinha sido há 5 anos. Então ele disse que deveria ter comprado o telefone em uma loja de penhores, como havia feito várias vezes no passado. Ele concordou em fazer um teste de polígrafo. Wroblewski ajudou a preparar as perguntas para o examinador, que perguntou: pouco antes de Darius Janiszewski perder a vida, você sabia que isso iria acontecer? Foi você quem o matou? Você sabe quem realmente o matou? Você conheceu Janiszewski? Você estava no lugar onde Janiszewski foi mantido refém? Bala respondeu não a cada uma das perguntas. Periodicamente, ele parecia diminuir o ritmo da respiração, como um mergulhador, uma atividade que, aliás, ele fazia. O examinador se perguntou se ele estava tentando manipular o teste. Em algumas perguntas, o examinador suspeitou que Bala mentisse, mas, no final das contas, os resultados foram inconclusivos. Com os testes de polígrafo inconclusivos, era difícil avançar na investigação. Na Polônia, depois que um suspeito é detido por 48 horas, o promotor do caso é obrigado a apresentar suas provas perante um juiz e acusá-lo. Caso contrário, a polícia deve libertá-lo. O caso contra Bala permaneceu fraco. Tudo que Wroblewski e a polícia tinham era o telefone celular, que Bala poderia ter obtido, como alegou, de uma loja de penhores. Os resultados esquemáticos de um polígrafo, um teste notoriamente não confiável, um livro sobre enforcamento que Bala poderia nem ter comprado e pistas possivelmente obtidas em romance. Era tudo que a polícia tinha. Wroblewski não tinha motivo ou confissão. Como resultado, as autoridades acusaram Bala apenas pela venda de bens roubados, o telefone de Janiszewski no caso, e pelo pagamento de suborno em um assunto comercial não relacionado, que Wroblewski havia descoberto durante o curso de sua investigação. Wroblewski sabia que nenhuma das acusações provavelmente levaria a muito tempo de prisão. E embora Bala estivesse que permanecer no país e renunciar ao passaporte, ele era de fato um homem livre. Passei 2 anos tentando construir um caso. Estava vendo tudo desmoronar, lembrou Wroblewski. Mais tarde, enquanto folheava o passaporte de Bala, Wroblewski notou carimbos de imigração do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Ele lembrou então que o site daquele programa de televisão 997 havia gravado exibições de página de todos esses países, um fato que confundia os investigadores. Por que alguém tão distante estaria interessado em um assassinato polonês local? Wroblewski comparou os períodos em que Bala esteve em cada país com o tempo das visualizações das páginas, e as datas coincidiram. Bala, enquanto isso, estava se tornando uma causa célebre. Enquanto Wroblewski continuava a investigá-lo por assassinato, Bala apresentou uma queixa formal às autoridades, alegando que ele havia sido sequestrado e torturado. Com a indignação da investigação aumentando, uma das amigas de Bala, chamada Denise Reinhardt, criou um comitê em defesa de seu nome. Reinhardt, uma diretora de teatro americana, conheceu Bala enquanto estudava na Polônia em 2001 e posteriormente viajaram juntos para os Estados Unidos e Coreia do Sul. Reinhardt solicitou apoio pela internet, escrevendo: Christian é o autor de um livro filosófico de ficção chamado Amok. Muita linguagem e conteúdo são fortes, e existem várias metáforas que podem ser consideradas contra a Igreja Católica e a tradição polonesa. Durante seu interrogatório brutal, eles fizeram referência ao livro várias vezes, citando-o como prova de sua culpa. Apelidando o caso de Sprava Absurd, ou um caso absurdo, em português, o comitê contatou organizações de direitos humanos internacionais. Em pouco tempo, o Ministério da Justiça polonês foi inundado com cartas em nome de Bala de todo o mundo. Um deles disse, abre aspas, o Sr. Bala merece seus direitos de acordo com o artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos da ONU, que garante o direito à liberdade de expressão. Pedimos que vocês garantam que haja uma investigação imediata e completa sobre seu sequestro e prisão
e que todos os responsáveis sejam levados à justiça. Fecha aspas. Bala, escrevendo em inglês imperfeito, enviou cartas frenéticas ao Comitê de Defesa, que os publicou em um boletim. Num desses boletins, em 13 de setembro de 2005, Bala alertou que estava sendo espionado e disse, abre aspas, quero que saiba que lutarei até o fim, fecha aspas. No dia seguinte, ele disse o seguinte sobre Wroblewski e a polícia. Eles arruinaram minha vida familiar. Nunca mais falaremos alto em casa. Nunca mais usaremos a internet livremente. Nunca faremos chamadas telefônicas sem pensar em quem está ouvindo. Minha mãe toma algumas pílulas para manter a calma. Caso contrário, ela ficaria louca por causa dessa acusação absurda. Meu pai é velho e fuma uns 50 cigarros por dia, e eu fumo 3 maços. Todos dormimos apenas 3 a 4 horas por dia, e temos medo de sair de casa. Cada latido de nosso cachorrinho nos alerta e não sabemos o que ou quem esperar. É um terror silencioso. As autoridades polonesas, enquanto isso, haviam iniciado uma investigação interna sobre as alegações de maus-tratos de Bala. No início de 2006, após meses de investigação, os detetives declararam não ter encontrado evidências corroboradoras desses maus-tratos. Nesse caso, eles insistiram, o conto de Bala era mais um mito. Com Bala incapaz de deixar a Polônia, Wroblewski e sua equipe começaram a questionar os amigos e a família mais próxima do suspeito, a maioria dos quais defendia Bala, dizendo que era um homem capaz de cometer assassinato. No entanto, quando Wroblewski e seus homens aprofundaram sua busca pelo diabo nos detalhes, como se costuma dizer, uma imagem mais sombria da vida de Bala começou a surgir. Nos anos de 1999 e 2000, período em que seus negócios e seu casamento entraram em colapso, e Janisewski foi morto também, foram especialmente problemáticos. Um amigo lembrou que Bala uma vez começou a se comportar vulgarmente e queria tirar a roupa e mostrar, entre aspas, sua masculinidade. A babá da família o descreveu como cada vez mais bêbado e fora de controle. Ela disse que ele constantemente repreendia sua esposa Stasia, gritando que ela o tinha traído. Segundo várias pessoas, depois que Bala e sua esposa se separaram no ano de 2000, ele permaneceu possessivo. Uma amiga, que chamou Bala de um tipo autoritário, disse sobre ele, abre aspas, Bala controlava continuamente Stasia e checava os telefones dela, fecha aspas. Na festa de passagem de ano, em 2000, poucas semanas após o corpo de Janisewski ser encontrado, Bala pensou que um barman estava flertando com sua esposa e, como uma testemunha disse, enlouqueceu. Bala gritou que ele cuidaria do barman e que já tinha lidado com um cara assim. Foram necessárias 5 pessoas para conter Bala. Como um deles disse à polícia, ele estava ficando louco. Enquanto Wroblewski e seus homens estavam tentando entender o motivo, outros membros do esquadrão intensificaram seus esforços para rastrear as 2 ligações telefônicas suspeitas que haviam sido feitas no escritório de Janisewski e no celular dele no dia em que desapareceu. O telefone público do qual as chamadas foram feitas era operado por um cartão. Cada cartão era incorporado com um número exclusivo, que ficava registrado na companhia telefônica sempre que era usado. Pouco depois da libertação de Bala, o especialista em telecomunicações do caso Janisewski conseguiu determinar o número no cartão do chamador. Uma vez que a polícia teve essa informação, os funcionários puderam então rastrear todos os números de telefone discados com o mesmo cartão. Durante um período de 3 meses, 32 ligações foram feitas. Elas incluíram chamadas para os pais de Bala, sua namorada, seus amigos e um parceiro de negócios. A verdade estava se tornando cada vez mais clara, disse Wroblewski. Wroblewski e sua equipe logo descobriram outra conexão entre a vítima e o suspeito. Małgorzata Drozdal, uma amiga de Stasia, disse à polícia que, no verão de 2000, ela foi com Stasia para uma boate chamada Crazy Horse, em Wrocław. É essa boate que você vê aí na imagem. Enquanto Drozdal dançava, viu Stasia conversando com um homem de cabelos compridos e olhos azuis brilhantes. Ela o reconheceu da cidade. O nome dele era Dariusz Janisewski.
Bom, agora Wroblewski tinha uma última pessoa a questionar, Stasia, mas ela recusou-se firmemente a cooperar. Talvez ela estivesse com medo do ex-marido. Talvez ela acreditasse na alegação de Bala de que ele estava sendo perseguido pela polícia. Ou talvez ela tivesse medo da ideia de um dia dizer ao filho que ela tinha traído o pai dele. Wroblewski e seus homens se aproximaram de Stasia, novamente mostrando seções do livro Amok que foram publicadas depois que ela e Bala tinham se separado, e que ela nunca havia olhado de perto. Segundo as autoridades polonesas, Stasia examinou as passagens envolvendo a esposa de Chris, Sonia, e ficou tão perturbada pelas semelhanças do personagem com ela que finalmente concordou em falar. Ela confirmou que havia conhecido Janisevski na boate Crazy Horse. Ela disse, abre aspas, pedi batatas fritas e perguntei a um homem ao lado do bar se as batatas estavam prontas, fecha aspas. Aquele homem era Darius. Eles passaram a noite inteira conversando, disse ela, e Janisevski deu a ela o seu número de telefone. Mais tarde, eles saíram e se dirigiram a um motel. Mas antes que algo acontecesse, segundo ela, Janisevski admitiu que era casado, e ela então foi embora. Desde que eu sei como é ser esposa de um marido que trai a sua mulher, eu não queria fazer isso com outra mulher, disse Stasia. As dificuldades do casamento de Janisevski logo terminaram, e ele e Stasia nunca mais saíram juntos. Várias semanas após o seu encontro com Janisevski, disse Stasia, Bala apareceu em sua casa, bêbado e furioso, exigindo que ela admitisse ter tido um caso com Janisevski. Ele arrombou a porta da frente e bateu nela. Ele afirmou ter contratado um detetive particular e que sabia de tudo. Ele também mencionou que havia visitado o escritório de Darius e me descreveu o local, disse Stasia. Então ele disse que sabia em qual hotel fomos e em que quarto estávamos. Mais tarde, quando soube que Janisevski havia desaparecido, disse Stasia, ela perguntou a Bala se ele tinha algo a ver com isso, e ele disse que não. Ela não discutiu mais o assunto, acreditando que Bala, apesar de todo o seu comportamento agressivo, era incapaz de matar. Pela primeira vez, Wroblewski pensou ter entendido a última linha de Amok, que dizia, abre aspas, este foi o morto por ciúmes, fecha aspas. Ao fim, Wroblewski juntou provas suficientes e a promotoria decidiu levar Bala a julgamento. Espectadores invadiram o tribunal de Wrocław em 22 de fevereiro de 2007, o primeiro dia do julgamento. Matar não causa muita impressão no século XXI, mas supostamente matar e depois escrever sobre isso em um romance é uma notícia de primeira página, declarou um artigo do jornal Angora, uma revista semanal sediada na cidade de Lodz, na Polônia. A promotoria apresentou arquivos do computador de Bala, que Wroblewski e a polícia apreenderam durante uma invasão na casa de seus pais. Em um arquivo, que tinha que ser acessado com a senha Amok, Bala catalogou, em detalhes gráficos, encontros sexuais com mais de 70 mulheres. A lista incluía sua esposa Stasia, um primo divorciado, que era mais velho e rechonchudo, segundo ele, a mãe de um amigo e uma russa prostituta em um carro velho. A promotoria também apresentou e-mails nos quais Bala parecia inconfundivelmente Chris, usando as mesmas palavras vulgares ou misteriosas. Um psicólogo testemunhou que todo autor coloca parte de sua personalidade em sua criação artística e que Chris e o réu tinham compartilhado qualidades sádicas. Durante tudo isso, Bala ficou sentado assistindo o julgamento em uma gaiola, coisa que não é tão raro assim em julgamentos de assassinos, anotando os procedimentos ou olhando curiosamente para a multidão. De acordo com a lei polonesa, o réu pode fazer perguntas diretamente às testemunhas, e Bala o fez com entusiasmo. Ele perguntou algumas vezes de maneira floreada, para tentar causar alguma instabilidade no seu testemunho. Quando uma ex-namorada testemunhou que Bala uma vez saiu na varanda bêbado e agiu como se estivesse prestes a cometer suicídio, ele perguntou se suas palavras poderiam ter múltiplas interpretações. Abre aspas. Podemos apenas dizer que isso é uma questão de semântica, um mau uso da palavra suicídio? Fecha aspas.
Mas, à medida que o julgamento prosseguia e as evidências eram montadas contra ele, o réu parecia cada vez mais um homem procurando desesperadamente mostrar lacunas na cadeia de evidências da promotoria. Bala notou que ninguém o vira sequestrar Yanisevski, matá-lo ou despejar seu corpo. Gostaria de dizer que nunca conheci Darius, e não há uma única testemunha que confirme o que fiz, disse Bala. Ele reclamou que a promotoria estava levando incidentes aleatórios em sua vida pessoal e os tecendo em uma história que não mais se parecia com a realidade. Os promotores estavam construindo um mito-criação, ou, como o advogado de defesa de Bala colocou, o enredo de um romance. Segundo a defesa, a polícia e a mídia foram seduzidas pela história mais atraente do que pela verdade. No início de setembro, o caso foi para o júri. Bala nunca se posicionou, mas em um comunicado ele afirmou: "Acredito que o tribunal tomará a decisão certa e me absolverá de todas as acusações." Wroblewski, que tinha sido promovido a inspetor, apareceu no tribunal, esperando ouvir o veredito. Mesmo quando você tem certeza dos fatos, você se pergunta se alguém os verá da mesma maneira que você, disse ele. Por fim, os juízes e jurados voltaram ao tribunal. A mãe de Bala esperou ansiosamente. Ela nunca tinha lido Amok, que contém uma cena de Chris fantasiando sobre estuprar sua própria mãe. "Comecei a ler o livro, mas era muito difícil", disse ela. "Se outra pessoa tivesse escrito o livro, talvez eu tivesse lido, mas sou a mãe dele." O pai de Bala apareceu no tribunal pela primeira vez. Ele havia lido o romance, e embora tivesse problemas para entender algumas partes, achava que era uma obra importante da literatura. "Você pode lê-lo 10, 20, 30 vezes, e cada vez descobre algo novo", disse ele. Em sua cópia, Bala havia escrito uma inscrição para os pais. Dizia: "Obrigado por tudo, perdão por todos os meus pecados." Enquanto o juiz lia o veredito, Bala permaneceu perfeitamente reto e imóvel. Então veio a palavra inconfundível: "Culpado." "Estou sendo condenado à prisão por 25 anos por ter escrito um livro." "Um livro?", ele disse. "É ridículo. Isso é besteira. Desculpe minha linguagem, mas é isso que é. Olha, eu escrevi um romance louco. O livro é vulgar? Sim. Isso é obsceno? Sim. É ofensivo? Sim. Eu pretendia que fosse. Este foi um trabalho de provocação." Haverá uma nova edição com um pós-fácil sobre o julgamento e todos os eventos que aconteceram, disse Bala, empolgado. Outros países também estão interessados em publicar. Folheando as páginas de sua própria cópia, ele acrescentou: "Nunca houve um livro como esse." "Sabe, estou trabalhando na sequência de Amok", ele disse, com os olhos se iluminando. "É chamado The Lyric." Ele repetiu as palavras várias vezes. É um trocadilho, significa letra, mas também pode significar delírio. Bala insistiu que, não importa o que acontecesse, ele terminaria The Lyric. Ele olhou para os guardas, como se estivesse com medo de que eles pudessem ouvi-lo. Depois se inclinou para a frente e sussurrou: "Este livro vai ser ainda mais chocante." Bom, pessoal, e assim se encerra o caso do Christian Bala. Hoje ele está preso em uma penitenciária na Polônia, cumprindo 25 anos por assassinato. Esse é um caso bastante controverso, as provas são muito circunstanciais, as provas físicas são poucas, é principalmente o celular, tem alguma outra conexão com o cartão que foi utilizado também no telefone público, mas muita gente ainda acredita que talvez esse veredito tenha sido injusto. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tentei trazer o caso mais completo possível, com todas as provas que foram apresentadas. Queria saber a opinião de vocês. Por enquanto é isso. Eu agradeço quem acompanhou. Até a próxima e um grande abraço.